É isso, mas é prova. Sua casa. Amém. Obrigado, pastor. Sinta à vontade, viu? Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Muito obrigado. Eu quero, primeiramente, cumprimentá-los com a paz de Cristo Jesus. Amém? E de já pedir oração aos irmãos. Esses dias, eu fui ministrar em uma igreja e lá eu estava já um pouco meio rouco. E essa semana ficou muito forte, porque eu prego todo dia, todos os dias. Então eu quero pedir oração aos nossos irmãos. É um prazer, uma alegria estar aqui convosco e quero cumprimentar o pastor Jairo, a pastora Cassiane, a cantora Atalia, o esposo, né? Deus abençoe a família desse casal e também louvar a Deus pela vida da minha família que me acompanha nesta noite. E eu quero também louvar a Deus pela vida desta igreja que está expandindo o reino de Deus e dizer da minha alegria de estar aqui com os irmãos. Há uns 20 anos, mas eu acho que isso, mais ou menos, eu estive junto com o pastor Jairinho e a Cassiane no Tocantins. Eu tinha uma banda muito grande e essa banda tocou, fez vários eventos, ela cantando, vários eventos, inclusive lá em Redenção, no Pará, nós estivemos com essa banda ali servindo o reino de Deus, eu pregando, e eu observando os dois ali, hoje trabalhando aqui para o Senhor, com menos viagem, mas o quanto eles contribuíram para o Brasil e para famílias, né, que eles não podem, eu acho que não podem mensurar o tamanho da bênção que o ministério deles tem abençoado o Brasil e o mundo, né? Então nós louvamos a Deus pela vida deles. Hoje estou ali em São Luís, pastoreando ali no nosso campo chamado São Cristóvão. São Cristóvão é uma parte de São Luís. É onde fica o aeroporto, é onde fica a rodoviária. Então nós estamos ali pastoreando aquela igreja. Pela graça de Deus, e estamos trabalhando. Então, queridos, nós vamos abrir as nossas Bíblias. Como nós temos essa palavra aí no início do ano, eu quero convidar vocês a abrirem as vossas Bíblias, todos, por favor, porque os irmãos que me acompanham sabem a forma que nós trabalhamos com a palavra. Então, vamos lá. Hebreus, capítulo 6. E eu quero agradecer aos irmãos e outros que também comunicaram que estariam aqui conosco e de outros ministérios. Deus abençoe e sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Hebreus capítulo 6 vai ser só até o verso 9. Mas você fique com a Bíblia aberta, porque nós vamos trazer a palavra de Deus. Estamos no primeiro mês do ano, então nós vamos falar. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento das obras mortas e de fé em Deus. E da doutrina dos batismos, da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isso faremos se Deus permitir, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século vindouro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Verso 9, leiam todos juntos comigo bem forte. Mas de vós, ó amados, esperamos muito bem, vamos dizer bem forte comigo. No 3, 1, 2, 3. Mas de vós,
Ó amados, esperamos coisas melhores. Diga comigo bem forte: cresça. É só isso que eu vou falar hoje à noite. Cresça. Vire para o seu irmão e diga para ele na autoridade: cresça. Mais uma vez, bem forte: cresça. Mais uma vez, bem forte: cresça. Muito bem, queridos, será a minha palavra esta noite, e eu quero que vocês atentem bem para essa palavra. Tudo que se planta, tudo que se investe, tudo que nasce, tem que fazer o quê? Crescer. Tudo que se planta, tudo que se investe, tudo que nasce, tem que se fazer crescer. E quando a gente fala sobre isso, é claro que se eu fosse ampliar essa temática para o campo secular, nós teríamos que tratar disso na filosofia, na psicologia e no lado profissional, que são as áreas que abarcam hoje a questão do crescimento. Como eu fui professor vários anos de filosofia, se vocês observarem, Aristóteles dizia que para alguém crescer é preciso ter duas coisas. É preciso ter potência e é preciso ter ato. Ele dizia que era necessário potencializar atos da vida marcado pelas boas virtudes, a moralidade, a ética, os bons princípios, para você potencializar. Mas ele dizia que não bastava apenas a potência, era preciso transformar isso em atos, porque a vida não é feita só de potência, ela é feita de atos. E esses atos, eles se transformam em hábitos. E ele dizia que isso era importante para a vida do ser humano. Então, quando você olha para Aristóteles na Ética que ele escreve, ou que escreveram sobre isso dele, ele falava sobre a necessidade de potencializar esses atos. Depois vem Platão. No mito da caverna, Platão dizia o seguinte: quem continua no estado de ignorância não cresce. E quem fica com pessoas ignorantes também não cresce. Porque se você ficar dentro da caverna e crescer, as pessoas que estão na caverna serão medíocres e não entenderão o seu crescimento. Por isso, ou você sai da caverna, ou você vai ter que tentar mudar as pessoas que estão dentro da caverna. Então ele dizia que crescer era sair da ignorância. Crescer era sair de um sistema, de uma vida de ilusões, para uma vida de realidade. É isso que ele expõe no mito da caverna. Quem já estudou sabe muito bem disso. Então esses dois filósofos tratavam sobre isso. Mas nós vamos ter um camarada que vai tentar atrapalhar tudo, que é o grande nihilista Nietzsche. Nietzsche dizia que crescer era romper. Romper com o medo, romper com o sistema, romper com a cultura, romper com a igreja, romper com tudo. Não respeitar valores. Essa era a ideia de Nietzsche. E é esse camarada como Nietzsche, Jean Baudrillard, é esse camarada como Michel Foucault, que eles possuem voz nas universidades. Razão pela qual nós temos jovens que pensam que crescem. Revoltosos, odiosos, cheios de si, pintam a cara, botam bandeira, quebra, mas isso não é crescimento. É um rompimento que ele tenta mostrar que a pessoa, dona de si, porque na ideia que ele traz do leão, da potencialidade do leão, você se torna aquilo que você quer. O Nietzsche dizia, você cresce fazendo o seu destino. Razão pela qual muitos cantores mundanos criaram músicas dizendo que eles poderiam fazer o seu destino e não estava aí com quem se importasse. Para ele crescer é quebrar tudo, é romper, é mostrar que você é uma super autoridade. Mas se vocês observarem, dentro dessa linha que nós estamos falando, nós temos um camarada chamado Søren Kierkegaard. Søren Kierkegaard dizia que crescer seria, na verdade, dar um salto no escuro,
como Abraão fez. A Bíblia diz que Abraão partiu sem saber para onde ia. Gênesis 12. Fé, dizia Kierkegaard, não depende da lógica, não depende do curso, não depende da sua visão, não depende da sua capacidade humana. Fé está aquém da ciência, aquém da medicina, aquém da voz humana. É você acreditar no Deus que fala com você e se lançar nos seus braços e dizer: eu confio no que Ele vai fazer pela minha vida, pelos meus sonhos, pelos meus projetos. Quando a Bíblia diz que Abraão saiu sem saber para onde ia, alguns judeus cabalistas tentam dizer que Abraão sabia. Porque quando você pega a palavra Eretz, eles tentam calcular os números dessas palavras em número, porque também essa letra do alfabeto hebraico servem como números. Então eles diziam que ele sabia, mas a Bíblia diz: Abraão não sabia. 2 Coríntios 5:7, a Bíblia diz que o crente não anda por vista, o crente anda por... Então Abraão não teve medo de largar a terra, de largar o sucesso em Ur, de largar tudo e partir sem saber para onde iria. Por quê? Porque Deus era quem estava garantindo o futuro e o sucesso da sua vida. Então ele dizia que crescer era se lançar nos braços do Deus eterno. Mas se vocês observarem, dentro do campo da psicologia, nós temos Abraão, ou Abraham Maslow. Ele dizia que crescer era satisfazer as hierarquias básicas. Tem irmão que diz: como é que está você? Eu estou bem, eu cresci esse ano, vendi mais produtos, bati a meta da empresa. Outros dizem: eu comprei o carro que eu queria, eu estou na casa que eu queria, eu estou no exterior, eu fiz meu curso. Então ele dizia: crescer é atender às necessidades básicas. Mas por que pessoas do primeiro mundo estão se matando? Por que tem pessoas que possuem bens, casas, dinheiro, fama, título, nome e se matam? Eu estava pregando em uma cidade do exterior e lá um rapaz disse para mim: pastor, você sabia que aqui, esta cidade, ela é campeã de suicídio? Eu disse: mas não é um país de primeiro mundo? Tudo. Mas a questão de conquistar coisas não é sinal de que você cresceu. Você pode ter doutorado, pós-doutorado, mas não quer dizer que você cresceu. Você acumulou coisas, acumulou títulos. Existem muitas pessoas que estão dentro das igrejas que acumulam títulos, acumulam até objetos da fé, mas se suicidam. O Senhor Jesus Cristo disse em Lucas 12: a felicidade de um homem não consiste nos bens. Então a ideia de Abraham Maslow não estava certo para Jesus. Mas quando você olha para Carl Roger, ele dizia que crescer é o processo de se tornar mais humano, mais gente. E ele dizia que envolvia o ambiente, envolvia as pessoas, envolvia a capacidade humana. Crescer é se tornar mais humano. Ele dizia dessa forma. Agora deixa eu dizer uma coisa, pastor Ziel, e o que é crescer? É sobre isso que eu quero tratar com vocês aqui. A Bíblia diz em Hebreus 10:39, nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que avançam. Mas por que avançamos? Porque temos inteligência, capacidade? Porque temos saúde? Não, porque nós temos um Deus que é quem guia a nossa vida. Em João 15:5 ele disse: se vocês estiverem em mim, essa vara na videira, vocês vão crescer. Porque sem mim, o que ele disse? Não, mas só quem tem boca, diga bem forte. O quê? Nada podeis fazer. Então escute uma coisa aqui esta noite. Quem são os que retrocedem, pastor Ziel? Os que se colocam como vítimas. Eu não cresci porque o pastor não me deu oportunidade. Eu não cresci porque o sistema é opressor. Eu não cresci porque eu sou negrinho.
vítima. Eu não cresci por causa do meu marido. Eu não cresci porque o sistema é forte. E como Lutero cresceu contra um império eclesiológico que não tinha ninguém que ousava se levantar contra a igreja. E como Dietrich Bonhoeffer cresceu e que as suas palavras se tornaram fortes contra o nazismo, que até hoje os seus escritos como discípulo fala fortemente. E como José cresceu dentro da casa de Potifar, Gênesis 39, dentro da prisão, aonde ele chegava, ele crescia. Por que José cresceu? Se vocês pegarem Gênesis 49 e 22, a Bíblia diz que José era um ramo frutífero que se espalhava por cima do muro. E a minha pergunta é: você é um talo, uma estaca, ou você é um ramo frutífero? Diga comigo, cresça. Vamos lá, bem forte, cresça. Se vocês observarem, José cresceu de 3 maneiras. Olhe para cá. Ramo frutífero. José cresceu para cima. Diga, para cima. A Bíblia diz que quando a mulher de Potifar disse para ele: deita-te comigo, ele disse: não, senhor, não, senhora, eu não posso deitar com você. Por quê? É bonito, é inteligente, cara próspero, galã, trabalhador, ganhador de dinheiro. Ela olhou para ele: lindo, deita comigo. Ele disse: não, eu não posso. Por quê? Porque eu estaria o quê? Pecando contra o meu crescimento para cima. Tem muito irmão que quer crescer, mas o casamento não presta. Tem muito irmão que quer crescer, mas a vida é bagunçada. Primeiro, tem que crescer com ele. Porque quando se cresce com ele, aí vem um crescimento para o lado e para baixo. Olhem para cá, deixa eu dizer uma coisa. José crescia de 3 maneiras. Diga comigo, de 3 maneiras. Vamos lá, bem forte, para cima. Quem tem aqui comunhão verdadeira com ele lá em cima? Só quem tem. Você tem comunhão com ele lá em cima? Quando você lê 41:39 de Gênesis, Faraó disse assim: acharíamos um homem como este. O que foi que ele disse? Em que haja o quê? O Espírito de Deus. José crescia para cima. José crescia para os lados. Diga, para os lados. Pronto. Sacode aí teu irmão assim e diga, para os lados. Ele tinha crescimento social. O crescimento social, tem irmão que se dá bem com tudo. Se dá bem com Jesus, se dá bem com o Espírito Santo, se dá bem com fogo, com manto, com remanto. Mas não se dá bem com o irmão que está sentadinho do lado dele. Ele tem crescimento, vocês já viram? Tem irmão que tem tanta unção, tanta graça, que a gente quando vai falar com ele, ele diz: olha pastor, eu quero lhe dizer, eu não devo satisfação para ninguém. O meu negócio é com ele. Não, Amós 3:3, andarão 2 juntos se não tiverem de comum? Só cresce se tiver comunhão com ele, mas também comigo. Eu vou logo te dizer, a tua intriga, a tua briguinha, ou chega na igreja e senta no banquinho lá isolado, esse é meu culto, essa é a minha maneira, está errado. A Bíblia diz em Hebreus 12, segui a paz com todos. Entrou aqui, tem que sorrir para a cara do irmão. Aqui não tem doutor nem doutora. Entrou, pastor, meu filho, como é que está meu irmão? Como é que está minha irmã? Pode ser a pobrezinha, pode ser a negrinha, pode ser o negrinho, pode ser o branquinho. Você pode ser mega rico. Agora entrou, você tem que ter comunhão social. Porque se você pensar, irmão, o céu não está atrás. Meu filho, me dá só um pouquinho de retorno, porque minha garganta aí está ruim mesmo, me desculpe. Mas escute bem, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ele crescia para onde? Vamos lá, bem rápido, ele crescia para onde? Vamos lá, para onde? Para cima. E ele crescia para onde? Para os lados, comunhão social. Irmão, você tem que se dar bem com tudo. Com tudo. Tem irmão que é antipático aonde ele chega. Até com a crença dele é antipático. Sabiam dessa? Jesus se dava com todo mundo. Você pode observar, Jesus até, está lá em Lucas 7, Jesus até para a festa de um fariseu falso, Jesus ia. Está lá ou não está? Agora preste bem atenção, quem era que gostava de Jesus? Prostituta, ladrão, bandido, todos gostavam de Jesus. Se você pegar Lucas 15, a Bíblia diz, e os publicanos e os pecadores iam ter com...
Irmão, quem é? Eu duvido se você é cara trancada, moralista, se um cabra desse vai querer te ouvir. Sim ou não? O que foi que Jesus fez para desviar um caminho, uma rota de viagem? E meio-dia ele foi buscar quem? Ele foi buscar uma mulher. E que mulher ele foi buscar? Ela não valia nada. Está lá em João 4. Então escute bem uma coisa. Eu não posso ter um evangelho ou uma vida que eu não cresça para os lados. Eu tenho que crescer para os lados. Comunhão com meu irmão. Quando você lê o Salmo 133, quando ele diz, ó quão suave, bom e agradável é que os irmãos vivam como? Em união. Pega na mão do teu irmão aí e diga para ele, eu te amo, rapaz. Olha na cara dele. Diga para ele aí, eu te amo, vamos crescer. Vamos crescer, vamos crescer. Sai da caverna, diga aí para ele. Sai da caverna. Vamos crescer, vamos crescer, vamos crescer. Vamos crescer. Sai da caverna. Porque tem irmão que fica dentro da cavernazinha dele, não é assim? Esse é meu mundo. Esse é meu mundo, esse é meu universo. Olha para cá, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Crescimento para cima, comunhão com... Eu pergunto, quem tem comunhão com Deus, tem comunhão com o próximo? Tem ou não tem? Agora tem um último crescimento. Ele era um ramo que crescia, subia nos muros, mas ele só crescia porque ele tinha raiz para baixo. O grande problema é que tem crente que só quer crescer para cima e até crescer do lado. Mas ele não tem? Vamos lá, abra a boca. Ele não tem o quê? Ele não tem? Ele não tem? E me desculpem, gente. Mas vocês me convidam, mas vocês já sabem. Deixa eu dizer uma coisa. O que tem de crente sem raiz no Brasil? Ninguém segura ele. Domingo, um dia desse o irmão chegou na igreja e aí ele disse, pastor, eu estou com 3 domingos que eu passo aqui. Eu gostei. Eu disse, foi, eu gostei. Eu estou pensando. Pensa no que, irmão? Eu vou ver, não é filha? Aí virou para a esposa. Porque tem esposa que é mulher de Ananias. Tudo que o Ananias fala, ela também concorda. Aí ela disse, nós já estamos, domingo passado a gente andou em 3 igrejas. Aí eu disse, essa é a 4ª. Ele disse, mas eu vou ver se eu gosto daqui. Ele está indo. Isso me agrada? De jeito nenhum. Porque é crente sem? Vamos lá, é crente sem? É crente sem? Olha para cá, Jesus não se preocupa com a semente que caiu à beira do caminho. Jesus não se preocupa com a semente que caiu em cima da pedra. Jesus não se preocupa com a semente que caiu no espinho. Agora, quando você lê Mateus 13, 23, ele diz, mas tem uma. Aleluia. Tem uma que caiu em boa terra. Quem é terra boa aí? Eita, glória a Deus. Cadê os crentes de terra boa? Aqui é só para começar, para você entender porque que você vai crescer. Jesus não vai investir num terreno que não vale nada. Terreno velho que tem cobra, tem jiboia, tem espinho. Jesus, se ele investir, é para arrancar tudo isso e plantar. E ele diz, eu plantei a semente. Por quê? Ouviu, entendeu. Aí deu 100, deu 30. Por que produziu? Porque a terra foi trabalhada. Então vira para teu irmão e diga, começa a crescer. Diga para ele, começa a crescer. Vamos lá, começa a crescer. Diga para ele, começa a crescer. Vamos lá, começa a crescer. Irmão, tem irmão que diz assim, um dia desse eu vi irmão, rapaz, pastor Zé, eu não sei como é que um cara como Bill Gates ganha dinheiro e nós que somos os escolhidos de Deus. Não é assim que eles dizem? Os escolhidos. E a Bíblia diz, do Senhor é a terra, Salmo 24, do Senhor é a... Mas tu não trabalha. Agora, pegue a história do Elon Musk, pegue a história do Bill Gates, pegue a história dos caras mais ricos do mundo. Eles não dormem. Eles não dormem. Tem gente que está pegando o Salmo 127 e o verso 4, 3 e 4. Aos seus filhos ele dá quando dorme. Aí ele diz, eu vou dormir porque enquanto eu durmo Deus cuida. Não é assim não, irmão. Vai trabalhar. Aí observem bem, olhe para cá só para vocês terem uma ideia. Eu pergunto aqui, vamos lá, olhe para mim aqui.
Eu vejo muitos crentes, até pastores, e eu também critico, que eu sou contra, em alto grau, eu sou contra Marx, eu sou anti-marxista, eu sou contra Marx. Mas tu fala mal do Marx, o Marx, ele entrava para uma biblioteca, gente, sabe que horas? Ele entrava 6 da manhã. Vocês sabem que hora ele saía da biblioteca? 4 da manhã. As ideias dele eram loucas, sim, mas ele trabalhava as ideias dele. Aí tem irmão que diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude. Senhor, aí pega Isaías 1,19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor. Mas vai trabalhar. Eu pergunto, no lado profissional, cresce sem disciplina? Vamos lá, diga bem forte, cresce sem disciplina? Vamos lá, cresce sem disciplina? Cresce sem aprendizagem? O camarada, aquele não quer aprender, aquele não quer aprender um versículo bíblico. Ele não quer aprender nada da Bíblia, mas na hora que ele chega na empresa, ele já sabe que ele só pode ir se ele fizer o quê? Um curso. Dia desse, um irmão chegou lá na igreja e disse assim para mim: pastor Azel, eu quero que o senhor me ajude, porque eu sou vigilante e eu preciso de um emprego e o meu trabalho, o meu certificado venceu. Eu disse, para vigilantes tem que ser especializado, pastor. Eu sou especializado. Você atirar. Eu disse, rapaz. Aí pronto, aí nós pagamos para ele. Ele agora voltou para mim: olha, pastor, meu diploma. Aí lá fora, até para ser vigilante, tem que fazer o quê? Curso. Aí tu quer só um monte. Irmão, eu fico pensando nesses crentes, eu vou falar o que Deus botou aqui para mim. Vocês entenderam? Porque você tem irmão que fica: Senhor, meu Deus, fala comigo, Pai, me revela. Queridos, se você pegar um livro do Rick Nanes, ele escreve Mentes Pentecostais, ele mostra que todos os homens que avançaram na ciência e que cresceram eram homens de Deus disciplinados. Disciplinados. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês: é necessário disciplina, é necessário aprendizagem. Agora, quer crescer? Diga comigo, quer crescer? Vire para ele aí e pergunta: quer crescer? Humildade. Tem irmão que cresce, e deixa eu dizer uma coisa, não é a felicidade, ele cresce nos bens, cresce no dinheiro, mas ele não tem o quê? Humildade. A outra coisa para você crescer é ser resiliente. Lá fora não tem esse negócio não. O camarada jogou tu fora, aí tu fica assim: eu perdi meu emprego. Aí tu vai chorar debaixo da cama? Não. Parte para outra. Levanta a cabeça. Howard Stanf, o camarada que ele estudava psicologia, ele estudava outro curso, e os professores disseram para ele, já no meio do curso: você é fraco de mente, você não vai crescer. Ele disse: é assim? Ele criou o próprio método dele de leitura. Leu mais de 35 mil livros. Só em 3 noites ele leu 48 livros. Ele está no Guinness como o homem que mais lê no mundo. Vocês pensam que é fácil? Olhe para cá. Deus já te deu ato, potência, inteligência. Você tem que saber usar. É você. Aí entra o apóstolo São Pedro e diz assim, 2 Pedro 3,18: crescei na graça e no que mais? E no conhecimento de quem? De Cristo Jesus. Crescei na graça e no conhecimento. Mas eu agora vou para um que é o nosso exemplo maior. Lucas 2:52. E, quem sabe do versículo? E crescia quem? Jesus. E Jesus crescia em 3 níveis. Quais eram os 3 níveis? Sabedoria, vamos lá. Sabedoria, e em graça. Porque tem gente que só cresce em sabedoria e só cresce no tamanho, mas ninguém gosta dele. Não tem aquela irmã que é doutora em português? O mau pastor começa a pregar: pastor, esse predicado não está correto. E quem está te perguntando?
Deixa eu dizer uma coisa interessante. Mas vocês sabem qual é o problema nosso? Olha para mim. Eu não me importo de crescer como essência. Eu estou me importando de crescer com coisas. E esse é o problema nosso. Até no meio evangélico, eu estou preocupado em crescer com coisas e não na essência. Olha para cá. Eu vou dizer a verdade. Olha para cá. Quantos países, pastor, o senhor viajou esse ano? Aí eu viajei mais de 30 países, pregando a mesma mensagem, não lê um livro, não tem atualização de nada, não sabe nem um versículo da Bíblia. Essa semana eu vi uma pessoa no podcast dando uma palavra e um camarada disse assim, olha, tem aquele caso das duas meninas, aí como é o nome do pai dela? Ele não sabia o nome do pai. Vocês sabem qual é o problema? É porque eu quero crescer para a mídia me ver, para a igreja me aplaudir, mas eu não quero crescer em intimidade e comunhão com Deus para eu ser feliz com Deus e comigo mesmo. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos calcular. E eu creio que vocês são inteligentes, vocês vão observar aqui. Com quantos anos, Lucas 2, 23, com quantos anos Jesus foi batizado? Vamos lá, bem forte. Com quantos anos Jesus foi batizado? 30. Diga bem forte quem está no culto. Com quantos anos? 30. Agora preste bem atenção. Com 30 anos Jesus foi batizado. Ele morreu com quantos anos? Quanto foi de tempo exposto o ministério de Jesus? 3 anos. Se pegar em porcentagem, quanto foi em porcentagem o ministério de Jesus, da vida toda dele? Hã? Vamos lá, diga, foi quanto? 10%. Olha para cá, quanto? 10%. Ou seja, Jesus passou a vida todinha se preparando e dos 90%, ele não usou no público. Ele só usou quanto? 10%. E aí? Jesus cresceu ou não cresceu? Agora deixa eu dizer uma coisa interessante para vocês. Prestem bem atenção. Quem aqui já cresceu no anonimato? Tem irmão, eu tenho uns 25 anos, quando eu li Maquiavel, ele dizia, tem gente que chega ao poder porque a família é rica, é monárquica. Tem gente que chega ao poder porque tem a força, mas tem gente que chega ao poder pela sorte. Aí ele diz assim, quem chega nesse poder, dessas 3 maneiras, se não tiver inteligência, vai cair. Agora, preste bem atenção, quem chega ao poder com a sua inteligência, tem mais como se manter. Aí tem pessoas que dizem assim, fulano de tal apareceu agora, está um estrondo de sucesso. Mas quando você olha para a história dele, ele já vem há 40 anos lutando para ser alguma coisa. É assim ou não é? Ele não explode da noite para o dia. E quem explode da noite para o dia é só uma chuva de verão que passa passageiro. Agora olha para cá. Jesus, ele cresceu no anonimato. O Evangelho de São Tomé, que nós não defendemos, tenta dizer que Jesus cresceu no anonimato. Que ele usava o poder dele, que ele usava a ideia dele, mas nós não concordamos. Agora, o que a Bíblia diz sobre Jesus no anonimato? Jesus crescia no anonimato. Não precisa você ser pastor para crescer. Tem irmão que pensa hoje que só cresce se ele pegar isso aqui. Tem irmão que pensa que só cresce se fizer uma live. Tem irmão que pensa que só cresce se ele der a biografia dele. Como foi que Jesus cresceu no anonimato? Quando você lê Marcos 6, 3, você pode observar na própria palavra de Deus. A Bíblia diz assim, mas não é este, olha a multidão, não é este o carpinteiro? Então ele cresceu como? Ele cresceu como? E aí há uma briga, ele era pedreiro ou carpinteiro, não importa. Se ele era carpinteiro, era bom. Se ele era pedreiro, era bom. E não estão aqui seus irmãos, suas irmãs e sua mãe. Jesus crescia no anonimato. Mas tem uma coisa que eu quero dizer para vocês. Jesus cresceu no anonimato até para com Deus. Porque quando você lê Lucas 3, verso 21, 22, a Bíblia diz,
E Jesus, sendo batizado, orou, e os céus se abriram. E o Espírito desceu em forma de pomba. E o Pai falou do céu: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho. Como é que o Pai ia ter prazer em Jesus se ele não tivesse feito nada ainda? Ou seja, durante 30 anos, Jesus não aparece em cena, mas durante 30 anos ele cresce no anonimato. E sabe por que eu quero trazer essa palavra? Porque deixa eu dizer uma coisa aqui muito interessante para vocês. Todo início do ano as pessoas dizem: vai ser virada. Este ano de 2026 é o meu ano. Não, vai ser o mesmo ano. Não vai ter virada nenhuma. Só são dias. É o tempo que Deus estabeleceu. A questão não é o ano, a questão não é o mês, a questão não é o dia, a questão é você. Ou você muda de vida, ou o ano vai ser a mesma coisa para você. Agora, se você resolver crescer com Deus, aleluia, oh glória. Se você resolver, irmãos, escute bem, você tem que aprender a sair dessa sua pequenez. O apóstolo São Paulo diz em 1 Coríntios 13:11, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, eu discutia como menino, mas quando eu cresci, eu acabei com as coisas de... A coisa mais feia é homem velho que não cresce. A coisa mais feia é um maridão bobão que não cresce. Até a mulher abusa ele. Também a coisa mais feia é a mulher que deveria ser maravilhosa com o marido e ela também não cresce. É uma bebezona dentro de casa. Qual é a nossa temática? Vamos lá, qual é a nossa temática? Qual é a nossa temática? Agora preste bem atenção. O texto que eu li aqui esta noite, ele tem algumas coisas interessantes. O autor começa dizendo que é para deixar os rudimentos basilares. Ou seja, ele está dizendo: deixem de lado as doutrinas básicas. Ou seja, o escritor aos Hebreus, pastor Zéu, está negando a doutrina básica? Não. Agora, quem constrói uma casa, quantas vezes lança o alicerce dela? Quantas vezes? Ele só lança uma vez. Por que ele só lança uma vez e não lança de novo? Porque só precisa de um alicerce. E o alicerce lançado, você constrói a casa do tamanho e da altura que você quiser. Quem manda é o alicerce. O escritor aos Hebreus, ele está falando aqui para dois grupos de crentes. Uns que cresceram e outros que se atrofiaram. Uns que avançaram e outros que regrediram. Aí ele começa a dizer, tem os rudimentos. Quais eram as doutrinas básicas? Batismos. Qual era a doutrina básica? Ressurreição. Qual era a doutrina básica? Eternidade. Qual era a doutrina básica? Imposição de mãos. Aí escute bem, isso aqui era coisa normal no judaísmo. A imposição de mãos era colocar a mão na cabeça de um animal para fazer transferência de pecado. O batismo era o ato de estar ligado com todas as cerimônias judaicas. E a eternidade? Será se o Velho Testamento falou de eternidade? Falou. Basta você ler o Salmo 1, versos 5, 6. Leia o Salmo 23, versos 5, verso 6. Leia Daniel 12, 2. Leia Jó 19, 25. O que o Novo Testamento fez foi ampliar. Mas todos já sabiam desses temas que se concretizaram em Cristo. Aí os apóstolos lançaram, através de Cristo, as doutrinas básicas. Mas esses crentes aqui não cresceram. Queriam voltar para o judaísmo. Queriam voltar para o batismo. Queriam voltar para
a ressurreição, queriam voltar para o ritualismo judaico. Aí o escritor disse: gente, parem com isso. E sabe qual é o maior problema hoje que eu vejo como pastor? É você pastorear crente que não cresce. O pior problema é crente que está há 40 anos, 30 anos na igreja, mas é um bebezão na fé. E aí a gente tem que ficar todo dia retomando as doutrinas básicas, lançando de novo o fundamento. Isso aqui é muito sério. Não é à toa que você vê arca em púlpito de igreja. Não é à toa que você vê crente querendo voltar para o Monte Sinai. Tem muito crente, meu pé está no Monte Sinai, está pegando fogo que nem o Monte Sinai. Saia do Sinai. O Sinai é morte, gente. Aí eu fico analisando, nós somos hoje, sabe como? Bebês na fé, que não cresce nunca, não evolui nunca. Quer saber mais? Eu preciso de óleo, eu preciso de terra santa, eu preciso pagar isso, eu preciso pagar aquilo. Não! Jesus já pagou tudo por nós na cruz do Calvário. Diga comigo, cresça. Diga bem forte, cresça. Já que é muito profundo. Você tem que progredir. Não fique nesse negocinho não. Saia do beabá. Quando você lê a palavra de Deus, ela mostra aqui para nós que é necessário haver um progresso. Vocês já imaginaram se a igreja no Brasil, ela tivesse um crescimento espiritual? Líderes não estariam enganando elas. O pastor ia entrar na igreja temendo a ela, porque sabia que era uma igreja bíblica. Se vocês pegarem Atos 17, o Paulo era doutor. E vocês sabiam, não tinha ninguém melhor de lógica do que Paulo. Mas quando a igreja de Bereia foi ouvir Paulo, eles ouviram Paulo e olharam para Paulo e disseram: Paulo, nós vamos para casa e vamos conferir se tudo que você está dizendo é de acordo com a Torá. E no outro sábado nós estaremos aqui para te ouvir. Aí a Bíblia diz que toda a cidade se ajuntou no próximo sábado para ouvir o apóstolo Paulo. Aqui não é um bobão da fé. É assim, tem irmão que na hora que o outro encosta perto dele que chia, Deus está mandando tu dar meu relógio. Pois pega. Não, isso é ladrão, irmão, manda ele embora. Eu estou falando de quem quer crescer. E o escritor aos Hebreus, ele diz: olha para cá, outra coisa. Esse texto aqui não tem nada a ver com calvinismo. Não tem nada a ver, o Melfirene pregou isso, Spurgeon pregou isso. Mas o texto aqui não tem nada a ver com calvinismo. Nós temos aqui 3 ideias. Leiam aí vocês o verso 4. Olha o verso 4, leiam comigo, bem forte. Vai lá, 1, 2, 3. Não, mas só quem está no culto, bem forte, vamos lá. 1, 2, 3. É impossível. Sim. Marca esse verbo, olha aí, vamos marcar. Iluminado, provaram, participaram. Tudo no passado, gente. Se vocês pegarem a posição arminiana, eles dizem o seguinte: eles dizem que essa passagem ela é direcionada aos cristãos para terem cuidado para não perderem a salvação. Mas nós, da posição arminiana, estamos errados. Por que estamos errados? Porque se nesse caso aqui, eles não iam perder a salvação, eles iam perder o conhecimento. No caso dos que seguem a interpretação de William Gordon e outros calvinistas, eles dizem que esse verso está falando que essas pessoas aqui nunca conheceram a Cristo. Eram crentes apenas de nome, mas não tiveram experiência.
então o texto está todo errado. Porque o texto diz que eles foram fotizo, iluminados. Eles provaram. E eles fizeram o que mais? Participaram. Então entenda, aqui não está falando de católico, aqui não está falando de budista, está falando de crentes. Crentes que conheceram a verdade. Crentes que sabiam a verdade, mas não cresceram nelas. Não cresceram. E sabe qual é o problema de um crente que não cresce na verdade? Pasmem os senhores, ele vai virar apóstata. Porque se ele nega a verdade, o caminho dele amanhã é endurecer o coração. Ele começa a dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus, apenas contém. Ele começa a dizer que a Bíblia tem parte inspirada e não inspirada. Ele começa a dizer que Jesus só tem uma mensagem moral, mas não é Deus por essência. Agora o escritor está dizendo, é impossível. Quem uma vez foi iluminado, quem provou o dom celestial, oh, aleluia. Oh, aleluia. Irmãos, quando você lê Mateus 2, a Bíblia diz que os magos viram o menino e entregaram ouro, incenso e mirra. E Herodes tinha dito, voltem por aqui. Mas eles voltaram por outro caminho. E a Bíblia diz, eles voltaram por outro caminho, porque conheceram que o menino era Deus. Vocês sabem qual é o problema que nós não crescemos hoje? É porque nós estamos sempre no beabá. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês. A primeira coisa, nós temos que prosseguir para a perfeição. O escritor aos Hebreus, ele não está dizendo, larguem as doutrinas básicas, larguem a questão da ressurreição. Não, ele não é contra a doutrina básica. Agora ele está dizendo, vocês já sabem o básico. Entrem no profundo. Entrem no profundo. Quem quer entrar no profundo? Deixa eu dar um exemplo do profundo. Olhe para cá. Se você pegar Êxodo 32, aliás 33. Olhe só para mim aqui agora. E eu vou fazer algumas perguntas. Moisés viu Deus falar com ele? Sim ou não? Moisés viu as pragas do Egito? Moisés viu os milagres de Deus? Moisés viu o pão cair do céu? Moisés viu Deus matar os seus opositores? E no capítulo 33, Moisés tem uma decepção. Moisés tem uma decepção porque no 32, a multidão deixou a liderança de Moisés. E Moisés se revolta, quebra as tábuas, e ele começa a cultuar do lado de fora. Ele monta uma tenda, coloca ela fora do arraial, e a Bíblia diz que quando ele saía para adorar, o povo ficava na porta das suas tendas, olhando até que ele entrasse na tenda. E quando ele entrava, a nuvem do Senhor cobria a tenda. Sabe o que Moisés estava dizendo? Vocês não são dignos da presença de Deus. Era tão sério isso, que a multidão, sem Moisés pedir, a Bíblia diz que eles começaram a jogar fora os seus atavios, eles começaram a jogar fora tudo, e dizendo, nós queremos Deus, nós queremos a presença de Deus. Aí Deus apareceu e disse, Moisés, eu não vou com vocês, eu vou mandar um anjo. Aí ele disse, Moisés, eu te conheço pelo teu nome, e tu achastes graça aos meus olhos. Quando ele disse essas duas coisinhas, Moisés disse, eu achei graça aos teus olhos? O Senhor me conhece. Então quero só te dizer duas coisas. Uma, eu não quero anjo. Eu quero a tua presença. Aleluia. Eita, glória a Deus. Oh, aleluia. Vamos entrar no profundo aqui. Olhe para cá. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, gente. Jesus já abriu o céu para nós. A Bíblia diz, o escritor aos Hebreus diz que os anjos só são ministros que nos servem.
Você agora tem que entender, Hebreus 10 diz que o caminho, verso 19, foi aberto e nós podemos entrar à presença dele a hora que nós quisermos. E olhe para mim aqui, deixa eu dizer uma coisa. Quando Deus disse essas duas coisas, Moisés disse assim, olha para cá, Moisés não foi pedir a presença de Deus por curiosidade. Cresça! Tem irmão que quer a presença de Deus para mostrar que o ministério dele é impactante. Deus, só para meu nome, só para teu nome para quê, criatura? Teu nome não expulsa demônio. Teu nome não cura enfermo. Teu nome não salva. Agora diga, Senhor, me usa para falar do teu nome. Aí você vai ver Deus te usar. Quem glorifica a Deus? Só quem glorifica a Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Teve um homem nos Estados Unidos que ele pegou a experiência de Moisés do 33 e foi para uma caverna buscar a Deus. E ele pegou uma tuberculose e morreu. O autor do livro diz, por que ele morreu? Porque, preste bem atenção, Moisés não foi para a caverna por causa de curiosidade. E nem foi para a caverna. Vocês já observaram que tem crente com isso hoje? Ele quer subir o monte que nem Moisés subiu. Ele quer entrar em caverna. Aí quando ele sai de lá, um dia desse o irmão chegou lá na igreja, sabe como, irmão? Com um manto, turbante na cabeça e um cajado. Aí o irmão diz, pastor, esse aqui é o Mahomet, não sei de quem, e é o segundo Moisés. Eu disse, meu Deus. Aí eu queria que o senhor hoje vê se tem E tem crente, irmão, que na hora que vê aquilo ali, já fica, eita pai, é mistério. É assim ou não é? Eita, hoje vai ser tremendo. Eu disse, não, ele não vai pregar aqui hoje não. Olha para mim, Moisés nunca pediu para ir para a caverna. Moisés nunca foi buscar a Deus para curiosidade, nem para Deus levantar o ministério dele. Vocês sabem, olhe para cá, o 33:18, quando Deus deu essas duas brechas, porque crente, irmão, tem que aprender a pegar a brecha. Diga comigo, crente tem que aprender a pegar brecha. A mulher disse, sim, Senhor. Está lá em Mateus 15, quando Jesus disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitar aos... Aí ela foi, a brecha. Sim, Jesus, eu estou falando. Porque ela pegou, ele não usou cão imundo, ele usou quinário. Diga comigo, quinários. Quinário é cachorrinho de madame. Jesus estava dizendo, aqueles cachorrinhos mimados, ele jogou uma para ela e ela pegou no ato. Tem crente que vem para o culto e não pega nada. Ele dorme o culto todo, mas na hora que o pregador diz, vai começar, aí é que ele começa. Tu tem que estar ligado no culto o tempo todo, porque Deus tem brecha para você. Escute, igreja, a mulher disse, Senhor, é verdade, mas também os cachorrinhos fazem o quê? Comem das migalhas. O centurião chegou, Senhor, vai lá em casa. Jesus só disse assim, eu vou. Aí ele voltou e disse, não, Senhor, não precisa, o Senhor tem muito trabalho. O Senhor é um homem muito ocupado. Eu sei o que é autoridade. Eu tenho um soldado às minhas ordens. Eu digo a esse vai, e eu digo a esse vem, e eu digo a esse faz isto. E se tu disseres uma palavra, ô irmão, quem glorifica a Deus? Só quem glorifica. Aleluia. 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 Eu quero te dar um conselho aqui esta noite. Cresça. Quando ele diz aqui, deixa essas coisas básicas. Tem irmão que está no beabá da fé. Vocês já imaginaram se alguém chega aqui e vai ensinar de novo o beabá para você? Tem crente que está com isso. Você não precisa de um profeta com manto na cabeça. Você não precisa de um segundo Moisés. Sabe por que Moisés
progrediu. Moisés viu as pragas, Moisés viu o mar vermelho se abrir. Mas quando ele viu o episódio de 32, ele percebeu duas coisas. Uma, a autoridade dele estava falhando. Eles disseram: foram esses deuses que nos tiraram do Egito. E cadê aquele Moisés? Bastou poucos dias para Moisés sair de cena, para aquele povo. Agora tem uma coisa. Moisés pegou algo com essa experiência. Ele disse: eu quero a tua presença para salvar o teu povo. Agora tu tem um mistério com o teu povo, mas eu quero um mistério contigo. Eu quero uma autoridade maior. Eu quero uma autoridade maior. Eu quero que o Senhor fale comigo sem mistérios. Eu quero que o Senhor fale comigo sem véu. Eu quero que o Senhor fale comigo sem fumaça. Eu quero que o Senhor fale comigo sem fogo. Te mostra para mim. O Senhor não disse que conhece o meu nome? Que eu achei graça diante dos teus olhos? Me dá uma autoridade agora. Deus olhou para ele e disse: Moisés, teu pedido é ousado. Ninguém vê a minha face e fica vivo. Mas eu vou te dar um gostinho. Aleluia. Eu vou te dar um gostinho. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês sabiam que um gostinho de Deus para nós sustenta a nossa vida por inteira? Só um gostinho que Ele dá. Só um gostinho. Ele disse: Moisés, tu vai ficar na fenda. Eu vou te mostrar toda a minha bondade. Mas eu não vou deixar você ver por completo. Mas tu vais me ver pelas costas. Igreja, se eu fosse Moisés, eu teria me contentado só em ver o mar vermelho se abrir. Se eu fosse Moisés, eu teria me contentado só em ver o maná cair todas as manhãs. Se eu fosse Moisés, eu teria me contentado com o bater na rocha que saiu água. Se eu fosse Moisés, eu teria me contentado só com Deus dizendo: eu sou contigo. Mas Moisés sabia que tem que progredir. Vocês vêm para a AD Alfa, domingo. Qual é o culto de doutrina aqui, pastor? Vocês vêm domingo, vocês vêm quarta, escutam um louvor bonito. Mas é só isso? É só isso? O que você está pedindo para Deus no secreto? Você quer melar só os pés na água? Ou você quer botar o joelho, o tornozelo e nadar nas profundezas do Espírito? Irmãos, eu vou caminhar para encerrar, mas me escute aqui uma coisa. Jó conhecia Deus. No 20:21, ele adora. Mas vocês sabiam que Jó não tinha uma fé e uma teologia totalmente de uma experiência gloriosa? No 42, verso 5, Jó disse: com os meus ouvidos eu ouvi dizer de ti. Mas quando Deus fez a virada na casa dele, ele disse: agora os meus olhos te veem. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Quem tem experiências profundas com Deus, ninguém arranca ele da igreja. Ninguém tira ele da fé. Quem tem experiência com Deus não tem doutorado de universidade que mexa com a tua fé. Porque você conhece Deus no secreto. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Deus está falando com você aqui esta noite. Então
progrida. Não fique voltando, olha, não fique voltando as coisinhas lá atrás. Ah, eu preciso que o pastor ponha a mão na minha cabeça. Eu quero que ele derrame o azeite. Eu quero. Não! Ame a Cristo agora e viva a palavra. Tenha compromisso com Ele. E eu vou te dar um conselho de Pedro, no capítulo 2, verso 2 da sua primeira carta. Ele diz: desejai afetuosamente, como meninos recém-nascidos. Tem culto aqui que você vem para um culto como esse. É normal para você ficar no celular. É normal para você ir no banheiro. É normal para você. Agora, quem tem sede do leite espiritual? Oh, glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Eu estou sentindo a presença de Deus. Vocês sabem qual é o problema hoje de muitos crentes no Brasil? Não é só liderança, é falta de sede. Ninguém mais quer beber o leite eterno. Deixa eu te dizer, Pedro diz: o leite racional, não falsificado, porque por ele vocês crescem. 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 Quem tem 10 anos de crente aqui? 10 anos. Quem tem 20 anos? Muita gente. Quem tem 5 anos? Quem tem 2 anos? Quem tem 1 ano? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Saia do caldo. Saia da sopa. Está na hora de você comer ossada, panelada, buchada. Tem irmão que diz, como o pastor falou aqui, eu não posso ouvir isso, que minha fé entristece. Não tem irmão com isso? É porque você não conheceu o mistério dele. Hebreus capítulo 5, verso 12. Vocês já eram para serem mestres, mas vocês não avançam. Verso 14, ele diz: eu dou para vocês o alimento sólido, porque tem estrutura. Agora Paulo diz em 1 Coríntios 3, 2: eu queria dar o alimento sólido, mas vocês ainda têm que beber o quê? Leite. Falsidade, mentira. Tem crente, irmão, que todo dia tem que beber leite. Mas tem crente aqui que sabe comer o peixe com a espinha. Tem crente aqui que sabe entrar numa panelada, sabe entrar numa ossada, porque já está sólido. E ele abre a boca e diz como Paulo: eu sei em quem eu tenho crido, e estou certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito. Olhe para mim aqui. Não perca tempo com obras mortas. Obras mortas eram as obras da lei. Agora as obras vivas foram as que Jesus realizou. Em segundo lugar, estimule a sua fé com o que você já recebeu. Diga comigo para mim já encerrar. Diga comigo bem forte. Não, abra a sua boca e diga com autoridade. Bata assim no peito. Eu já fui iluminado. Quem já foi iluminado aqui? Então tu não precisa de guru. Tu não precisa de adivinho. Tu não precisa ir na casa da irmã Chiquinha. Irmã Chiquinha, o que vai acontecer amanhã comigo? Tu já estás iluminado. Todo dia eu recebo profecia, irmão. Todo dia eu recebo visão. Agora mesmo a última foi quinta-feira. Eu ia saindo, uma irmã disse: eu tenho algo de Deus. Eu digo: diga. Ela disse: é mistério. Eu diga o mistério. E eu recebo tudinho. Aí eu faço como Maria. Maria recebia e ficava com ela. Eu não desprezo nada, mas eu não vivo dirigido por isso. Eu já sou iluminado. Ah, mas é porque na quarta-feira está vindo aí dos Estados Unidos um homem que diz tudo. Eu já tenho um. A Bíblia diz que o Senhor
A mulher samaritana em João 4, ela correu para a cidade e disse: venham ver o homem. Oh, glória a Deus, que disse tudo sobre a minha vida. Escute aqui, olha o que o escritor aos Hebreus diz: vocês já foram o quê? Iluminados. E o que mais? Hein? Já provaram, saborearam. Diga comigo, já provou o sabor. E o que mais? E participe. Gente, vamos dizer isso para não esquecer. Diga comigo, eu, como servo de Deus, já sou iluminado. Eu, como servo de Deus, já provei o gosto da bênção. Eu, como servo de Deus, participo da bênção dele. Agora eu vou te dar um conselhozinho aqui, olha para cá. O apóstolo São Paulo foi tão categórico que lá em Gálatas 1:8 ele disse: olha, se você já provou, se você já foi iluminado e se você participa, nem que um anjo desça do céu. Isso aqui é tão sério. O pior, ele diz assim: e ainda que eu mesmo vá e pregue outro, seja o quê? Anátema. Então olha para cá. Pastor Ziel, como é que eu faço para me estimular a minha fé? É só com o que tu quer receber. Tem irmão que quer, eu vou lá em Israel trazer óleo. Não vai dar em nada. Um dia uma irmã ia saindo: pastor, não tem um óleo aí lá na igreja? Eu ia saindo: não tem um óleo aí não para você jogar aqui? Eu disse: tem não, mas eu vou orar. Só orar já resolve. Olha para cá, gente. Por que a gente não cresce? E os crentes que saíram, mas não estão... O problema é que tem gente que não está na escola de Jesus. Tu tem que se matricular na escola dele. Quando você se matricula, ele diz em Mateus 11:28-29, aprendei de... Aí quando você aprende dele, você diz: eu sou iluminado. Eu já tive o maior professor. Eu já provei o dom celestial. Eu já bebi na maior fonte. Colossenses 2:3, ele diz: nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. Eu não preciso mais de nada. Quando você lê Filipenses 3:16, a Bíblia diz: mas agora vão andar com que vocês já chegaram até aí, e vivam conforme esta regra, e sintam a mesma. Aqui não tem mais outra regra, a regra é a dele. Quando você lê Apocalipse 3:3, lá está escrito: lembra-te, pois, do que recebeste, arrepende-te, e guarda, e vigia, senão eu virei a ti como ladrão de noite. E para finalizar, o autor fala 3 coisas. Uma, saia do básico. Pronto, diga comigo, eu preciso sair do básico. Então pronto, tu já sabe quem é anjo, não já? Quem já sabe o que é anjo? Aí por que tu vai para a internet? Tem irmão que anda atrás de anjo, querendo saber qual é o mais poderoso. Um dia um irmão na teologia: pastor Zéu, dentro dessas categorias de anjos, serafins, querubins, arcanjos, arquê, qual é o que o senhor acha mais poderoso? Eu disse: tudinho. Ele disse: mas tudinho como? Eu disse: eu vou te provar uma coisa. Apocalipse capítulo 20. Quem é o anjo que vai prender a antiga serpente, o dragão, Satanás? Quem vai botar Satanás no xadrez? A Bíblia diz assim: e desceu um anjo do... Ela não diz quem é ele. Ela só diz um anjo, e acabou essa conversa. Não, mas é porque tem um. Eu vou chamar ele. Para quê? Ah, pastor Zé, é porque disseram que se eu me batizar de novo, não tem isso. Marcos 16:15, quem crê e for, será o quê? E o que é que tu quer andando de novo atrás de batismo? Irmão, tem coisa. Tem irmão que anda perguntando como é que vai ser o amanhã. Não te preocupa. Jó 19:25, ele diz: eu sei que o meu Redentor... E pronto. Sirva a Deus acreditando no que está revelado. Agora diga comigo, para encerrar: eu, este ano,
você vitorioso. Porque eu vou me apegar em coisas melhores. Olha, irmão, o escritor termina dizendo o seguinte: larga essa bobagem, larga essas besteiras, essas discussões. Busquem coisas, o quê? Melhores. Agora observem bem, mais de vós. Olha aqui. Deus nunca disse na Bíblia: esse ano eu espero coisa melhor. Ele disse? Ele mexe com você. Mas de você, é de você, eu espero o quê? Kreiton. Digam comigo, Kreiton. Vocês sabem o que é essa palavra no grego? Deus não quer de você coisinha que parece boa. Ele quer a excelência, da excelência, da excelência. Olha para mim aqui. Quando você é melhor, o ano vai ser melhor. O que Deus espera de você esse ano? O que o pastor Jairo espera de vocês esse ano? Ah, pastor, eu vou para a campanha dos 500. Pode ir. Mas se tu não prestar, a campanha não vale nada. Janeiro profético. Janeiro profético do quê? Tem irmã que eu conheço que não sai de monte. A bicha é mais ruim do que o Satanás. Mas está lá. Não muda nada, deve a todo mundo. Deixa eu te dizer, o escritor aos Hebreus, ele está dizendo: nós não precisamos mais do judaísmo. Nós não precisamos andar atrás de anjos. Jesus já fez tudo. E agora eu espero de vocês coisas. Vamos lá. Coisas. Irmão, tem duas coisas melhores que tem aqui nesse texto. Só tem uma coisa que melhora a crente. Só tem uma coisa. Olha para mim aqui. O Lula melhora a crente? O Bolsonaro melhora a crente? Vai nessa que tu fica ruim. Só tem uma coisa que melhora a crente. Sabe o que é? Promessa. 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 Por que Abraão saiu sem saber para onde ia? Promessa. Por que Isaac prosseguiu nos caminhos do pai? Promessa. Por que o Simeão ficou esperando a vinda do menino Jesus e depois disse: agora pode me matar, eu posso morrer? O quê? Quem tem promessa de Deus, oh glória a Deus. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Se todo crente vivesse as promessas de Deus, nós não tínhamos problema de culto, nós não tínhamos problema de teologia, porque o que deve mover crente é E nós temos uma promessa, irmãos. Olha, a irmã tem medo de ficar velha, ela faz todo o tratamento, mas eu quero te dar uma promessa melhor. A Bíblia diz em Efésios 5, 26, o Senhor não vai deixar criar patas do lado dos teus olhos. O Senhor não vai deixar a tua bochecha cair. O Senhor vai mudar, porque a Bíblia diz: para deixar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, mas excelente. Quem tem promessa? Só quem tem promessa. Só quem tem promessa. Agora olha para cá. Depois da promessa, tem uma coisa dentro de nós. O que está dentro de nós? O Espírito Santo. O Espírito Santo incentiva esta promessa. E tem uma coisa aqui interessante para me finalizar. Crente que tem promessa e que tem mais o quê? O que a gente espera dele? Ele cresce só em quê? Em coisas? Melhor, vamos lá. Ele cresce só em quê? Eu vou só dar um exemplo. Olha para mim aqui. Vocês sabiam que um crente que tem a promessa, ele cresce em coisa melhor? Mateus 10, 45. Aquele que der um copo de água, como? Como é? Aqui ninguém prega isso quase.
A gente só prega, se você fizer isso. Mas olha, se der um copo de água, frio. Porque quem é crente bom, nunca dá um copo de água suja para o seu irmão. Tem irmão que é bom no poder, marcha no poder, marcha na fé. Mas quando a gente pede um copo de água frio, ele dá quente. E Jesus disse: se vocês derem um copo de água frio para um desses pequenos, que são meus discípulos, de maneira nenhuma vocês perderão o meu galardão. O que você vai dar esse ano para o seu irmão aqui? O que tem de melhor em você aqui? Gálatas 6:9. Tem irmão que diz assim: eu estou tão decepcionado com a igreja que esse ano eu já perdi e não quero mais ser bom com ninguém. Aí tu está fora da Bíblia, porque se tu está em Deus, a gente nunca espera coisa ruim de ti, só espera coisas. Aí a Bíblia diz: amados, não nos cansemos de fazer, porque ao seu tempo ceifaremos. Quem está esperando coisa melhor, pronto. E para finalizar, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Em João 13:20, o Senhor Jesus fala isso. Ele deixa isso bem claro para nós. Quem recebe algum de vocês, recebe quem? Recebe a mim. O que tem dentro de você? Fique de pé. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, coisas que acompanham a salvação. Tem alguém aqui esta noite que ainda não fez a sua decisão? Antes de orar pela igreja, eu quero orar por você. Venha aqui à frente. Você que deseja aceitar a Cristo como Salvador, que quer sair do beabá, que quer viver uma vida profunda com Ele, eu quero convidar você. A primeira pessoa a vir a Cristo agora. Onde está a primeira pessoa que deseja mudar de vida para que os seus anos sejam melhores? Onde está a primeira pessoa? Venha aqui à frente. Você vai crescer tanto com Jesus. Jesus vai te abençoar tanto. A primeira pessoa, a palavra falou ao teu coração. Você que veio aqui, e talvez você diga: pastor, eu quero crescer. O meu lado profissional está bem, o meu lado emocional está bem, mas eu sinto um vazio na alma. Só Jesus é quem pode preencher. Venha. Jesus te chama. Jesus te convida. Onde está? Saia do seu lugar agora. Eu sei que Jesus falou com você, e você precisa mudar. O tempo continua o mesmo, as estações a mesma, o sistema o mesmo, mas quem tem que mudar é você. E Jesus te convida agora. Onde está? Levante a sua mão e diga: sou eu, pastor Aziel. Essa pessoa que quer ser abençoada pela palavra de Deus. Rompa a multidão. Venha aqui à frente agora. Jesus te ama. Jesus te convida. Onde está? A primeira pessoa. Venha. Jesus te chama agora. Jesus te convida agora. Jesus te chama agora. Já foi colocado aqui o mês diante do Senhor. Eu não vou orar mais por isto, mas eu quero que você, que está ao lado do seu irmão, fique de frente para ele, segure a mão dele e olhe nos olhos dele.
Fique de frente, não de lado, de frente. E profetize para ele esta noite, dizendo: meu irmão, prossiga para a maturidade. Busque verdades mais profundas. Chama Deus para a tua vida. Diga para ele: meu irmão, estimule a sua fé com o que você já recebeu. Você tem o Espírito Santo, você tem a palavra, você tem Jesus, você tem a fé. Viva essas experiências com Deus. Diga para ele: meu irmão, na tua vida tem promessa. Tem promessa. E aí dentro de você está o Espírito Santo. Eu sei que esse ano você não vai falar mal de mim e nem vai ter esquema contra mim. Você não vai me odiar, porque de você eu espero coisas melhores. Eu profetizo para a tua vida crescimento espiritual, social, material. Eu profetizo para a tua vida promessas de Deus. Feche os olhos agora. Quem veio aqui esta noite enfermo, o Senhor manifesta a cura agora na tua vida. Quem veio aqui nesta noite opressivo e oprimido, nós estamos dizendo que de você este ano nós vamos esperar coisas melhores, porque dentro de você o Espírito Santo está. E você tem promessa. Você tem promessa. Que o Senhor te cure agora da depressão. Que o Senhor te cure agora desse medo. Que o Senhor levante a tua vida agora do chão. Cada empresário, cada irmão, aquele que falhou, aquele que quebrou, o Senhor está dizendo: este ano eu espero de você coisas melhores, porque a minha promessa está dentro de você. Abençoe este casamento, Senhor. Restaure esse casamento agora. E ó Deus eterno, nós já entregamos tudo em tuas mãos, em nome de Jesus. Diga: cresça, cresça, em nome de Jesus.